O apóstolo Paulo, salvo pela graça de Deus, e Deus no seu propósito salvador para com o apóstolo Paulo, Paulo então seria vindo para o apostolado, vindo para ser um verdadeiro pregador do Evangelho. Ele deveria pregar o Evangelho para os gentios. Ele foi enviado para pregar o Evangelho aos gentios. E ele então, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, ele diz que ele foi constituído pregador, apóstolo e doutor, ou mestre dos gentios. Tanto é que você, lendo o que a Bíblia registra da ação do Espírito Santo e o uso de Paulo como mensageiro, ele pregou aos gentios na sua maior parte, mas Paulo cuidou para que Deus registrasse o bom desejo do seu coração e a sua oração a Deus por Israel. E Deus registrou na palavra dele em Romanos capítulo 10 o bom desejo do coração do apóstolo Paulo, e a oração a Deus por Israel era para a sua salvação. Ele dava testemunho de que o povo dele, o povo judeu, tinha zelo de Deus, mas sem entendimento. E é o capítulo que ele mostra abertamente, no texto do capítulo 10, o Evangelho, a pessoa recebendo Cristo. Como que isso acontece, não é? A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E ele vai depois fazer uma série de considerações a respeito do que leva a pessoa a invocar. Como invocar aquele de quem você não crê? Ninguém vai invocar o nome de Jesus se não crer quem Jesus é e o que ele pode ser para você. Tanto é que muitos o desprezam. Ele é desprezado, rejeitado, ignorado, não é? Mas é preciso crer para invocar, e para crer é preciso ouvir, e para ouvir é preciso que alguém pregue, e para pregar é preciso ser enviado, e quem envia é Deus. Deus envia. Quão formosos pés daqueles que são enviados para pregar as boas novas do Evangelho. Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Está vendo só? Sem crer não se experimenta tal poder de Deus. E Paulo foi tremendamente usado de maneira muito vibrante pelo Senhor. Deixou a sua vida se consumir por inteiro, tudo. Vamos então agora para o nosso texto de 1 aos Coríntios capítulo 13. Eu estou pregando sobre as 4 expressões do versículo 7, os 4 tudo do versículo 7, o X tudo do verdadeiro amor, porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E nós estamos estudando o tudo espera. 1 aos Coríntios capítulo 13. Nós temos chegado na parte em que estamos estudando no tudo espera, a palavra de Deus e a
paciência. Paulo também escreveu a epístola de 1 Coríntios, escrevendo a carta para a igreja de Corinto, uma igreja bastante problemática, tinha uma série de situações que precisava Paulo trazer-lhes a maneira correta de procedimento, uma igreja que tinha divisão, partidarismo, e Paulo, na obra do Santo Espírito, tratando com aqueles irmãos, uma igreja que valorizava muito a questão dos dons espirituais, mas expressava na realidade prática a sua carnalidade. Paulo fala dos dons, e ele então, por Deus, na inspiração da palavra, escreve-lhes sobre um caminho ainda mais excelente, indo do 12 para o 13, o capítulo 13, então, é esse caminho ainda mais excelente, quando ele escreve a respeito do amor divino, o amor ágape, patrimônio histórico da humanidade, capítulo 13 de 1 Coríntios, ao lado do Salmo 23. É um texto de um reconhecimento muito importante, de uma revelação de uma natureza muito importante para nós, porque o amor é tudo. Qualquer coisa que entregue a ser realizado, feito por nós, se não é feito, realizado por amor, não tem valor, nada seria. Vamos lá então, lendo do versículo 1 ao versículo 7, a gente passa pela natureza, passa pela necessidade e importância dos primeiros 3 versículos, e depois do 4 ao 7, a natureza do amor. Aquilo que o amor é, aquilo que o amor não é. Quantos ainda podem colocar-se em pé? Você ainda tem a vantagem de voltar a sentar, e eu vou ficar todo o tempo em pé. Eu falei ainda há pouco na reunião de oração, daqui a pouquinho eu tenho que trabalhar, e o Felipe falou, é por 1 hora. Falei, mais as 25 que a gente prepara, então daí tá certo, é menos de 44, mas envolve um tempo de momento agora e um tempo de preparo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, que privilégio do Senhor temos alcançado cada vez que reunidos na casa do Senhor, temos este tempo para abrirmos com liberdade, disposição, e queremos crer também com interesse a palavra do Senhor. E ainda temos do Senhor a obra do Santo Espírito. Dela precisamos, Deus, trazendo a convicção aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Queremos ter ouvidos atentos à palavra do Senhor. Quanto ao pregador, usa e capacita-me, ó Deus, como instrumento. Não mereço tal condição e privilégio,
é graça do Senhor. Te louvamos, te bendizemos, e que cada vez mais aprendamos e desenvolvamos no nosso ser, o nosso amor pelo Senhor, que tanto nos amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é real, e ela é esta: que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que foi enviado pelo Senhor. Há uma salvação, há um Salvador, e há um Deus que salva, liberta e transforma. Nos entregamos, orando tanto pelos irmãos e amados neste lugar, como também por todos quantos, na providência do Senhor, agora nos acompanham pela transmissão, ou posteriormente irão ouvir e acompanhar a pregação da palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu tive um professor na época do seminário, que ele cobrava muito de nós, e também era um exemplo nisso, no tocante ao estudo da palavra de Deus, deixar a palavra falar conosco, texto com contexto. Ele tinha uma preocupação muito grande na formação dos professores da Bíblia, pessoas que iriam praticar a instrução da palavra de Deus. E eu geralmente, como você também, sou um aprendiz num processo de aprendizado, talvez um pouco antecipado de você. Eu vou durante a semana estudando e aprendendo para que depois eu compartilhe. Mas o ato de ensinar, de instruir, é um ato que não tem ninguém que vai dizer, não preciso receber o aprendizado. Todos nós precisamos receber o aprendizado. Tanto quanto não há ninguém tão simples que não tenha nada para ensinar. Aprendeu, recebeu o aprendizado, compartilhe com outras pessoas, comente. Olha, foi tão bom para mim, algo que Deus me fez compreender, entender, que eu vou compartilhar com você, ou falar para a pessoa. Então nós praticamos o ensino, direto ou indiretamente, todos nós aqui, até o aluno na sala de aula, se ele é o primeiro da turma que melhor captou o ensino, e melhor desenvolveu a questão em consideração do exercício, até o professor diz: olha, ajude seu companheiro aí, ensine aí. Trocamos informações, não é assim? Há uma participação, um correlacionamento. Então, na palavra de Deus, é assim: aprendemos não para retermos o conhecimento tão simplesmente, é um conhecimento para mudar a nossa vida e para levarmos também para outras pessoas o que temos aprendido. Essa semana, inclusive, aprendi algo que durante os meus anos de estudos e observações, eu não tinha parado para pensar sobre aquilo em relação a números que eu aprendi. Legal, interessante. Observar textos. Então, tudo que nós aprendemos é importante. Leitura de texto, leitura da Bíblia. Memorização, então, que o diga, não é? Parece tão difícil, mas você vai tentando, chega um momento que você consegue, porque é Deus te abençoando, o Espírito Santo te capacitando para aquilo que você tem que realizar. E uma das coisas que eu faço sempre com você aqui no nosso estudo, e alguém chama isso de devolutiva, é trazer para você a nossa caminhada, onde nós estamos e como chegamos onde estamos e para onde estamos indo, não é?
Então, o amor do versículo 7, tudo, é a primeira palavra. Então, é o amor que se mostra em favor de uma ação não parcial, mas total, completa. Envolve tudo. E nessa totalidade e eficácia, tem essas descrições de fatos. Tudo sofre. Então, a pessoa desenvolvendo o amor ágape é um amor que tudo sofre. Há uma graça de Deus no tocante ao amor que capacita o homem e mulher de Deus com este amor enfrentar o sofrimento. Somos chamados, exortados a suportar. Biblicamente não se compara com a glória que há de ser revelada no final da nossa vida, que eu chamo do tapete vermelho. Propósito de Deus. O amor tudo sofre, envolve isso. O amor tudo crê. É aquele amor que na sua totalidade acredita, confia. O amor que traz a certeza e provas dessa confiança em relação à fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O verdadeiro amor tudo crê. A pessoa acredita, ainda que pareça algo impossível, mas ele crê, ele acredita. Afinal, o amor opera pela fé. O amor opera pela fé. Uma consideração importante que nós vimos. O amor também opera pela fé através das obras. Nós vimos Paulo falando sobre isso. Obras sem amor não tem valor. Fé sem obras é morta. Amor sem a praticidade, lado prático do agir, tem que ser não apenas amar de língua e palavra, mas por obra em verdade. Envolve o lado prático da nossa vida. E também o amor tudo espera. O espera que diz aguarde. Espere. O amor que vai exercitar a paciência. Nós temos estudado sobre a paciência. Prepara a sua definição de paciência. Você tem uma definição de paciência? Claro que você tem. Por que você diz que alguém é tão... aquela pessoa é paciente. Aquela pessoa é capaz de esperar. E para esperar, ela tem que suportar. É uma capacidade para lidar com a situação que envolve aguentar algo, suportar algo. Mas ela está ali, expressando, exercitando paciência. E você olha assim, é algo de uma aflição, tá até angústia, né? Uma tribulação. E a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Agora, as três amigas andam de braços juntas, aliás. Fé, amor, eu falei três amigas se referindo a virtudes, não é? Fé, amor e esperança. Permanecem as três. A maior delas, o amor, mas estão juntas. A esperança, esses ingredientes, todos eles, Deus quer que tenhamos. Então nós começamos a semana passada dando um toque, um aspecto da paciência, a palavra de Deus. Ora, tudo quanto foi escrito, Romanos 15, 4, abre lá, 4, 5, ora, tudo quanto foi escrito para nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4 e 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus de paciência, de consolação. Então Deus não está dizendo que eu tenho que ter algo que Ele não tem, que não tem importância para Ele. Deus
é Deus de paciência. Nos escritos do Velho Testamento, eu li ainda há pouco em algum lugar, em algum lugar eu li, deixe-me achar aqui para você, quando Deus falando com Moisés, está aqui, lá em Deuteronômio 34:6, olha que expressão interessante da descrição de si mesmo que Deus faz a Moisés, em que ele aponta como característica do seu caráter. Vamos lá então. E passando o Senhor por diante, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor. Deuteronômio 34:6, confere aí na sua Bíblia. E Jesus Cristo, nós temos então paciência e consolação. Paciência, Deus tem essas duas considerações, Deus tem o melhor. O consolo, essa mudança que nós podemos experimentar, a transformação que Deus realiza. Agora, Deus é paciente, e a Bíblia também notabiliza que Jesus Cristo é paciente. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, eu vou ler para você a partir do versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 11. Primeira epístola do apóstolo Paulo ao jovem pregador Timóteo. Olha que Paulo mandou Timóteo seguir a paciência. 1 Timóteo 6:11. 6:11 não. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Estou dando endereço errado para você. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. 6:11 também tem, mas é outra coisa. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, a partir do versículo 11. O que está acontecendo aqui? Paulo vai escrever sobre o seu chamado. Tanto o chamado para a salvação, que simultaneamente aconteceu também o chamado para ser um apóstolo, um pregador do Evangelho. Ele vai dizer assim, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, mais alto grau de felicidade, que me foi confiado. A missão dele. E dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Aí ele fala quem que ele era anteriormente de ser colocado no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, algumas versões diz e opressor, e outras injurioso, mas alcancei o quê? Misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. E aí então ele vai dizer no versículo 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não diz dos quais nós somos os principais, não, ele diz do qual eu sou o principal. E aí o versículo 16 dá uma ideia desse principal. Por quê? A maneira como ele considera isso. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, que é paciência. Olha como ele foi paciente com Paulo, e paciente agora em mostrar, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Gente,
Quantas pessoas, por causa da obra salvadora de Deus para com Paulo, não foram impressionadas com o poder do Evangelho, que salvou e salva até perseguidores da palavra? Amém? O Evangelho salva, liberta até inimigos, perseguidores da palavra. Já para mim tenho por notável consideração, tantos quanto isso tem ocorrido, de uma geração para outra geração. Foi impressionante, as pessoas no início da conversão de Paulo, receosas. Será que não é uma estratégia desse perseguidor para infiltrar no nosso meio e a ação final trazer grandes consequências ou consequências ruins? Desconfiavam da conversão de Paulo, mas era verdadeira. Até Ananias, quando Deus falou com ele para ir lá onde Saulo estava, e olha que Deus diz: eis que ele está orando. Já o seu encontro com Cristo impactado, Paulo já ali, desprovido por um momento de tempo, cego. Mas enquanto ele aguardava as instruções, porque assim lhe fora dito: vai para Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. E ele está lá orando, desprovido da visão, porque aquela luz que excedia o esplendor do sol ao meio-dia, cegou-lhe as vistas. E ele, tomado de uma impressionante comoção, ele está aguardando em Damasco, e Deus diz para Ananias: o Senhor Jesus está orando, vai ter com ele. Ananias, a princípio, será que nós estamos falando da mesma pessoa? Será que muito tem ouvido desse homem? E ele mesmo fala que eu fui perseguidor, eu fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente. Era aquele zelo que ele menciona que os judeus tinham, ele também tinha, sem entendimento. Mas foi o grande impacto da vida dele. E se anteriormente ele era veemente, arrojado em perseguir, agora ele era arrojado e veemente em pregar, em anunciar o que antes ele combatia. Alguém disse assim, que qualquer pessoa praticante de uma religião falsa, se ele for alguém arrojado e veemente, quando ele conhecer a verdade, ele também vai ser arrojado, vai ser um bom seguidor de Jesus. Amém? Quem leva a sério onde está, desprovido da verdade, quando ele conhece a verdade, ele vai levar a sério, ele vai ser um bom seguidor de Jesus. Quem é um indivíduo relaxado na sua prática religiosa tal, se ele vier a Cristo, vai ser também relaxado. E Paulo era um arrojado, destemido pregador. Mas o que eu destaco para você aqui é que ele mostra a longanimidade, a paciência. Como eu tenho dito, aquilo que Deus recomenda ou ordena para que eu e você venhamos a praticar é algo que faz parte do seu caráter. Tanto Deus quanto Jesus tem no seu ser, no seu caráter, paciência. Paciência. Romanos 11 vai falar que ele suportou com paciência os vasos preparados para a destruição. Paciência. O povo dele, nós também, quando pecamos, Deus dá um tempo para que você se arrependa,
mude antes de executar o juízo. Jonas foi o pregador enviado para pregar em Nínive. Ainda 40 dias e Nínive seria destruída. E Nínive precisava chegar ao arrependimento. E era um povo cruel. E a impressão que dá é que Jonas estava mais interessado em Deus destruir o povo do que salvá-lo. Pregador aos gentios. Ele tentou escapar do compromisso, da responsabilidade. Acabou também tendo o seu momento de oração e de comprometimento para com a obra, para com a missão. E aí o grande peixe levou ele até a praia, abriu a boca e ele saiu de lá, de dentro, são e salvo pela graça e misericórdia de Deus. E agora, cheirando peixe, ele entra em Nínive e ele prega e o povo arrepende. E Deus manifesta a sua graça e a cidade não é destruída. Deus de paciência e consolação. A palavra de Deus, este livro aqui, é um manual para nos ajudar, para nos ensinar, para nos capacitar a desenvolver paciência, porque nós somos do grupo dos imediatistas, e nem o nosso imediatismo, e nem qualquer outra coisa vai mexer com Deus, ou mudar algo que Deus, na sua paciência, no seu intento, tem colocado. Então a palavra de Deus gera paciência, vai gerar paciência, vai desenvolver paciência em nós. Foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação tenhamos esperança. Nós vivemos quase na mesma situação do pessoal do Velho Testamento, só com uma diferença, com um diferencial. Eles aguardavam a primeira vinda de Cristo. Interessante isso, não é? E nós aguardamos a segunda. Mas a Bíblia diz: vindo a plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 3, versículo 4, confere aí, Rafael. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Lá em Hebreus 10, 38, 10, 37, primeiro, né? Ainda um pouquinho de tempo, ou um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. E a Bíblia diz que o quê? Há uma necessidade de você desenvolver paciência em relação à volta de Cristo. Vamos lá para Tiago, capítulo 5, versículo 4. Trinta e quatro, 6? O que fala lá em 34, 6? Depois, perdão, eu falei Deuteronômio? Êxodo 34, obrigado, Tiana. Êxodo 34, 6, perdão. Estou trocando as coisas aqui. É Êxodo 34, 6, que Moisés então chama, quando o Senhor passa diante dele, ele clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor. É Êxodo 34, 6, perdão. A gente vê algo e diz outro, né? Vamos lá então, agora para Tiago capítulo 5, versículo 4. Aliás, 5, 7, perdão, 5, 7. Assim como no Velho Testamento esperava a primeira vinda, no Novo nós esperamos a segunda vinda.
Se depois, irmãos, aqui é a necessidade. Se por um lado a palavra gera, produz paciência, aqui é a necessidade de paciência. Por que nós precisamos ser pacientes? Há uma necessidade, há uma importância disso. Se depois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Mas é no âmbito, na perspectiva do imediatismo, envolve paciência. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima, e cada vez mais próxima. Se nos dias de Tiago estava próxima, imagine nos nossos dias agora. E aí então a necessidade da paciência. A Bíblia também nos leva a entender da palavra produzindo, gerando, desenvolvendo paciência, da necessidade da paciência. É a paciência que capacita o homem e mulher de Deus a suportar a tribulação. Segunda aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Segunda aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Comecinho da segunda epístola, capítulo 2, versículo 6. Ou é a primeira? Estou trocando tudo hoje. Vamos ver se é a primeira. Já vou corrigir para você. Deixa eu ver se é a primeira eu estou trocando. A minha está trocado aqui. Primeira aos Coríntios 2,6. Deixa eu ver. É alguma coisa 2,6. A primeira também não é? É alguma coisa 2,6. Eu já mencionei esse texto aqui, hein? Vamos ver se é a primeira Tessalonicenses. Eu mencionei. Enfrentar a tribulação. Eu acho que é Tessalonicenses. Eu já mencionei ele aqui numa das mensagens. Segunda Tessalonicenses, do versículo 4 ao versículo 6, é segunda aos Tessalonicenses. Marquei, não sei porque, eu devia estar com Corinto, porque na verdade o 6 fala em paga a tribulação aos que vos atribulam.
2 Tessalonicenses 2,6. De maneira que nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. 2, 4, 5, 6. 2 Tessalonicenses 2, 4, 5, 6. Prova clara do justo juiz de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato... perdão. 4, 5 e 6. Gente, eu estou aéreo, né? Eu estou com o segundo na minha. 4, 5, 6. 1 Tessalonicenses 4, 5, 6. Misericórdia. Socorro, Senhor. Trocando os fatos. Daqui a pouco alguém vai gritar, muitas letras estão fazendo delirar. É que na verdade é difícil porque é o seguinte, na minha Bíblia aqui aparece 2 Tessalonicenses 2. Então quando eu olho no canto aqui, eu tenho 2 Tessalonicenses capítulo 2, para a página que eu estou, mas começa lá embaixo. Então eu bati o olho em cima e vi capítulo 2, mas vai começar lá embaixo, então é questão de visão mesmo. Isso, capítulo 1, versículo 4 até o 6. Eu estou lendo no lugar certo que eu tenho que ler, e você estava na indicação errada. Prova clara do juiz de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê paga a tribulação aos que vos atribulam. Então a capacidade, a paciência para o homem e mulher de Deus vai possibilitar essa condição da gente suportar, precisa de paciência. A tribulação é um momento difícil, delicado, que vai é como você coloca uma quantidade de água no fogo, liga o fogo, digamos aí que você colocou 1 litro de água e você quer que aquela água comece a esquentar, ela vai esquentando 10 graus, 15 graus, 45 graus você pode até colocar a mão na água que você não vai queimar a mão não, viu? Até 45 você aguenta, mas passou disso, arranca o couro. Quando a água chegar a 90 graus, o que vai acontecer com a água? Vai ferver, isso, ela vai ferver, e ela vai entrar no processo máximo agora para evaporação. Tá? A paciência tem uma ilustração que é como uma água que entra num processo de aquecimento. Demora. Você pode até colocar a mão lá, em dado momento do aquecimento, mas vai chegar um momento que ela vai irromper, que ela vai ferver. Então é você aguentar. Até os mais pacientes podem chegar à condição de perder a paciência. E quantas vezes nós não perdemos, não é? A paciência. Você vai suportando, e haja graça de Deus para com isso. Mas é a paciência. Vai até apresentar aqui, ele estava dando testemunho deles, daqueles irmãos, para as igrejas co-irmãs, da paciência e fé deles, suportando as aflições, suportando os momentos de perseguição, aguentando, né? A ideia da capacidade, né? Na definição de paciência, capacidade de você aguentar. Eu fico imaginando Jó, acometido por aquela doença, aguentar a situação do sofrimento, e também a esposa dele, né? Dizendo: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Quer dizer, sem poder contar com o apoio de quase ninguém, e até mesmo de um ente querido tão próximo. E Deus disse: ele
Ela sabia que ela não estava dizendo algo concreto, algo real. E Jó diz: de Deus nós recebemos o bem. Deus não tenta ninguém, porque não pode ser tentado pelo mal. Mas Deus prova, testa. A prova da nossa fé produz o quê? Tiago 1,4. Isso eu tenho plena convicção. Tiago, capítulo 1, versículo 4. A prova da nossa fé produz paciência. É uma necessidade que a Bíblia nos leva a entender. O homem e mulher de Deus é capacitado a suportar a tribulação pela paciência, mas também pela paciência nós somos ensinados e exortados a aguardar algo que hoje é incompleto, mas vai ser completo no tempo da volta de Cristo, que é a nossa salvação. 1,3 e o 4? Tem 1,3, tá bom. Tiago 1,3, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência, tá bom. Romanos capítulo 8, o versículo eu vou ver agora, que fala que nós temos que, somos ensinados pela palavra, exortados pela palavra, a guardar a nossa completa salvação. Porque embora a salvação já seja completa do espírito, da alma no processo de santificação, temos o corpo. Por isso você peca. Por isso que você e eu pecamos. Ainda estamos sujeitos ao pecado, mas vai ter redenção completa. Aí você não vai mais ter problema com o pecado. No céu não entra pecado. Então o pecador, para entrar no céu, tem que ser sem pecado. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Vinte e um em diante. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela. Irmãos, é dito que toda a criação geme. Criação de Deus. O pecado afetou toda a criação de Deus. E há um ato da criação gemendo, aguardando. A Bíblia diz que está juntamente com dores de parto. Pode imaginar algo assim? Toda a criação geme. E a Bíblia diz: não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. A salvação em 3 aspectos. Quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, o meu espírito é uma salvação completa, selado. A minha alma, mente, vontade e emoções, processo de santificação, que é aquela separação para Deus. Eu estou afastando-me, virando as costas para o pecado, fugindo. O nosso corpo é um corpo corruptível, que vai degenerando, ou seja, corrompendo-se. Que nós chamamos aí de processo de envelhecimento. Parece que alguma coisa vai nos amassando. Fica parecendo aquela roupa quando está tremendamente amassada, que precisa ser, com um ferro, receber ali o processo de desamasso. Você começa a perder. Você viu como vai envelhecendo, você vai perdendo?
vai perdendo a condição da visão, o corpo vai enfraquecendo e você vai facilmente sendo acometido por doenças, o seu cabelo vai perdendo as cores, embranquecendo, a sua pele vai enrugando e não haja produto para desenrugar, vai perdendo massa corporal, muscular, os males do envelhecimento, né? Tem os males do envelhecimento. Tem gente que quando envelhece, vai envelhecendo, você olha assim, nossa, como está acabadinho, como está acabadinha. E aí alguém despeça, não, deixa-me pegar para você, eu vou trazer uma foto. Você precisa ver quando tinha 20 anos. E você olha para a foto, quem te viu e quem te vê. Ah, redenção do corpo. O corpo vai ser incorruptível. Idade, num plano para todos da idade de Cristo, 33 anos. Viu quando a pessoa está com 33 anos? Houve uma época que eu e você, já passei dessa época. Já viu a cara, quando a cara do indivíduo é amassada assim? Você olha, você dá a idade dele, cara está amassado assim, é novo. Achatou, está mais velho. Né? É assim, processo de envelhecimento. Devagarzinho a sua, mas está indo, viu? Está indo, vai indo. É assim. Tem algumas pessoas que chegam a 70 anos. Ah não, a duração é 70. Alguns chegam a 80, Salmo 90, não é? O melhor deles é canseiro e enfado, passa rapidamente. Nós voamos, mas nós devemos aguardar e com paciência a redenção. Aqui diz, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Eu estou com paciência esperando. Eu sei que cada dia eu estou indo, né? Nesse processo de envelhecimento, eu vou experimentando o que tanto experimentaram. Estou perdendo tanta massa corporal, emagreci bem. Eu falei para a Célia, mas a minha Célia fala, como você está desaparecendo, né? Eu falei, que isso, esposa? Quando eu conheci você, eu pesava 55 quilos. Ah, mas você tinha massa corporal, é verdade. E agora vamos enfraquecendo, envelhecendo, não é? Vem as rugas, os cabelos grisalhos. Tem meio mundo aí falando, a tinta que ele usa, né? Alguns usam tinta, né? Não uso tinta não, mas até eu, de vez em quando, fico pensando, tem vários fios brancos aqui, que eles estão escondidos, dá para esconder por enquanto. Mas é o processo de envelhecimento. Imagina uma pessoa quando chega a 100 anos. Tem umas mulheres aqui em Barretos que morreu, uma com 99, outra com 100 anos. Ontem eu estava mostrando para a Célia uma personalidade da televisão que morreu. Ela falou, cadê ela nos dias atuais? Estava com a foto bonita, da mulher bonita, né? Quando ela olhou a foto dos dias atuais, falou, tá aqui os dias atuais. Quando eu olhei, nossa, que velhinha acabada. Mas é a realidade na nossa vida. Mas qual é a esperança que nós temos que ter com paciência? Aguardar a salvação completa, que vai envolver o nosso corpo. Vamos ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Se você tivesse a oportunidade de vê-lo assentado à destra do trono de Deus, você o veria com o seu aspecto tal qual ele subiu para lá. Não é? Sim.
sem processo de envelhecimento. Faz parte dessa vida. O pecado ocasionou isso. Somos seres corruptíveis, que corrompem. Nosso coração é corrupto e desesperadamente perverso. Então, quando você ouvir falar em corrupção, está no nosso DNA. Não escapa um, ou escapa? Escapa um? Não. Está no nosso DNA, por causa do pecado. Somos seres corruptíveis. Verdade. E a própria situação nossa na terra, tudo é passageiro, é transitório. Não é para você ficar investindo no transitório, tem que investir no celestial, a juntar tesouros não na terra, porque onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o seu coração. Onde é que nós aprendemos isso? Palavra de Deus, o nosso manual, o livro do Deus Altíssimo. Às vezes eu fico admirado de algumas pessoas que levam tão a sério o que os homens falam e escrevem, mas ignoram, desconhecem e desprezam o que Deus, usando homens, trouxe à nossa compreensão, ao nosso entendimento. Muito bem, deixe-me ver se tem mais uma aqui para me mencionar para você, no tocante à paciência, aguardar a nossa completa salvação. Mas tem um último aqui, vamos lá para Hebreus capítulo 6, versículo 13 a 15, Hebreus capítulo 6. Nós lemos há dias passados, quando estávamos lendo a epístola aos Hebreus, nós lemos esse texto. (6, 13 a 15). Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, que promessa que Deus fez a Abraão? Fazer dele uma grande nação. Ele precisava ter um filho, não é? Deus fez a promessa de fazer dele uma grande nação, e prometeu-lhe um filho. Como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou o quê? A promessa. Então, eu e você, a Bíblia está assim, não está assim? Das promessas de Deus. Como é que nós temos que proceder, agir com respeito às promessas de Deus? Devemos agir vamos precisar de paciência para alcançar a promessa. Paciência. Abraão esperou, mas ele esperou com paciência. E o amor que tudo espera, ele exercita a paciência. Então nós precisamos da paciência, a paciência é fundamental. Eu vou tocar, não domingo que vem, porque nós vamos falar no Dia dos Pais, mas do poder da paciência, e aí nós vamos desenvolver um pouco do relacionamento entre pessoas, porque nós queremos estabelecer relacionamentos proveitosos, crescentes, relacionamentos abençoados, e não há condição nenhuma para termos relacionamentos sem que você seja uma pessoa paciente. Você vai ter que ser uma pessoa paciente, até mesmo se você quiser desenvolver os melhores relacionamentos da sua vida. Vai requerer essa questão de paciência. A Bíblia é o nosso manual, Deus é o Deus de paciência, Jesus Cristo é o Salvador paciente, e a igreja de Cristo deve ser uma igreja paciente. O Charles Spurgeon disse assim: os discípulos de um Salvador paciente devem ser pacientes. Então, vamos
conversar conosco mesmo, converse com você mesmo. De vez em quando eu me pego sendo impaciente, eu lembro da paciência, da importância da paciência e de que o amor, tudo espera. É um investimento total, tudo ele espera. E quando nós falamos sobre esse assunto, a gente começa a experimentar na prática essa questão. Você viu os contratempos que eu tive aqui com os textos? Dá para tirar a paciência, não é? Mas você tem que exercitar, ou dizer: Deus, me dá graça para que eu aprenda. E o momento do aprendizado é na tribulação. Quando as coisas não estão dando certo, os contratempos, as dificuldades, é porque Deus está trabalhando com você. Tribulação que produz paciência. Ele está trabalhando isso com você e vai produzir paciência. Depois daquele momento de tribulação, de perseguição, de aflição, e você chega à compreensão dos motivos que trabalharam aquilo na sua vida, você recebeu o ensino. E a Bíblia vai trabalhar isso. Tudo quanto foi escrito, leis, os mandamentos, que Deus fala sobre ele. É interessante quando Moisés chama Deus e qualifica Deus e olha para os atributos de Deus, e ele vê um Deus cheio de amor e de paciência. E é um dos aspectos que a pessoa tem que entender: faz bem para nós, precisamos disso, nosso ser precisa, nosso coração precisa, os órgãos do nosso corpo. Se Deus está dizendo que é possível, a capacidade vem dele. Ele que dá a capacidade para que eu e você possamos desempenhar isso. A Bíblia diz que o justo até dos seus animais ele cuida, ainda que esse animal seja um animal que ele num golpe de não pagar o Uber, de não pagar o táxi, viu? A pessoa disse: eu vou ali pegar o dinheiro para te pagar, e largou o pacote lá, uma bolsa no carro. Eu não sei se é taxista ou se é Uber, ele estava esperando, e o pacote e a bolsa mexeu. E ele então abriu e tinha um lindo cachorrinho da raça Shih Tzu. E ele então percebeu o cachorrinho e ficou desesperado procurando pelo dono. Mas agora estava havendo uma mudança. Ele adotou e contou que aquela experiência foi uma das melhores, embora ele tenha levado calote. Aí eu fiquei pensando assim: um cachorrinho dessa raça é caro. Aliás, é caro. Ganhou um companheiro, né? Ele até fez uma foto com o cachorrinho lá no banco traseiro do carro, né? Tá aparecendo o nosso lá de casa. Mas o amor tudo espera, né? Então, o cuidado e coisas assim. Então, na nossa vida, nós podemos valorizar isso. Vai ser importante. E nós queremos agradar a Deus. Afinal das contas, nós estamos indo para o encontro com Cristo. E quando a gente pensa nesse encontro, você quer partir no melhor momento, não é? Melhor momento. Já pensou estar frente a frente com Jesus? Que ótimo no arrebatamento. Porque quem não estiver no arrebatamento vai estar no julgamento do grande trono branco. Aí é terrível. Apartai-vos de mim para nunca mais me verem, né? Isso é triste. Mas é a consequência de uma vida sem Cristo. As pessoas às vezes vivem fora da realidade, não é? Um dia acontece, vai dar tempo das pessoas virem a Cristo. Não. Só o tempo que eu estive pregando aqui agora, pessoas partiram para a eternidade, deram o último suspiro. Milhares de pessoas, pode ter certeza disso. E sem Cristo. Mas que elas tenham oportunidade, ou que haja oportunidade, para que as pessoas ouçam: há uma salvação, há um Salvador, e há uma vida cristã, e há uma igreja. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo.
Coloquemos-nos em pé. Nós vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra, pelos ouvidos que Ele tem nos dado. Você não é alguém surdo, embora você e eu não sejamos surdos. Deus ainda diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que nós possamos ser ouvintes que ouvem, né? Deixa a palavra de Deus entrar nos nossos ouvidos. Eterno Deus, nós estamos falando de um assunto que a Tua palavra tem muito a nos ensinar. Que o Espírito Santo bem sabe como desse assunto nós precisamos. Nós vivemos num mundo que é tenebroso, num mundo em que existe milhares de situações de aflição, num mundo que está em aflição, mas que nós devemos ter bom ânimo, devemos nos voltar para Jesus, porque nele nós podemos ter paz. Oramos pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder da obra do Santo Espírito, pelo agir dele em nossas vidas. Nos prepara, ó Pai bendito, para estarmos valorizando os momentos em que somos acometidos por tribulação, por provações, sabendo que a prova da nossa fé produz paciência. A tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e o amor que tudo espera leva-nos ao exercício da paciência. Ainda temos uma última consideração que eu creio que vai nos ajudar na vida cristã, falando a respeito, depois desse assunto, a palavra e a paciência, o poder da paciência envolvendo os nossos relacionamentos. Nos dê a compreensão que precisamos e a melhor maneira para estarmos praticando a Tua palavra dia a dia. Perdoa, Deus, os nossos pecados, pois todos os nossos pecados, na verdade, são pecados contra a santidade do Senhor, contra o Senhor. E oramos pela obra de purificação, transformação que vem do Senhor. E oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Jesus, eu Espírito de Deus, e a comunhão de Deus, nosso Pai, seja para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.